instrutores, boa noite. Vocês já viram pelo papo dos dois aqui que esse papo é muito mais de amizade do que, na realidade, de realidade, né? A amizade fala mais alto e eles acabam me atribuindo méritos que eu não sei realmente se eu tenho. Porque eu sou um cara pragmático e procuro ser pragmático, prático, evidentemente, né? Quer dizer, ser mais direto, vou direto ao ponto. Não é porque eu sou 8, né? Porque é tão bem, né? Só é tão bem. Não, eu sou um 8 domado, então... Enfim, eu não tenho o hábito de fazer palestra, nem tenho capacidade e nem didática de fazer palestra. Eu sou um ser falante. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar, e é isso que eu me proponho a fazer aqui. Então, eu gostaria de alinhar as nossas expectativas. Não espere uma palestra, porque não sou palestrante. Espere uma conversa. Conversa sobre o quê? Sobre o meu aprendizado de vida. Eu tenho 74 anos, então, bem mais do que a maioria de vocês, ou mais do que a soma de alguns de vocês, e isso me permitiu reunir algumas visões e aplicar algumas visões e ver o resultado que essas visões me trouxeram. Se a gente entende que essa o nosso objetivo, que vai ser o nosso papo, vai ser esse, ao longo da minha vida eu pude identificar alguns pontos que me direcionaram, pontos que me levaram e ainda levam a olhar o mundo de forma a encontrar desafios, a encontrar obstáculos que me dão o ânimo, que me animam a buscar soluções, a ampliar meus limites. Eu sou uma pessoa que busca incessantemente ampliar os meus limites. Eu não consigo, em que pese a minha idade, é uma idade que eu não sinto, porque eu busco ampliar os meus limites o tempo todo. Então, essa é a minha proposta, que nesses momentos que a gente passa junto, que a gente possa bater papo. Uma troca de ideias, não uma palestra, mas uma troca de ideias. Para não perder a linha do raciocínio, o Márcio colocou aqui à minha disposição aqui alguns apoios, um aparato tecnológico que eu não estou habituado, afinal de contas, 74 anos tem um peso, né? Quando a gente começa a mexer com tecnologia, e evidentemente é um peso limitante. Mas eu vou tentar me sair razoavelmente bem disso. As perguntas que eventualmente vocês tenham vontade de fazer, por favor, façam. Não deixa para depois. Façam logo, a gente vai... E isso enriquece o nosso papo, faz com que seja um papo de fato. Eu acho que isso vai ser melhor para aumentar a nossa inter-relação. Vocês concordam com essa forma? Ok, então vamos por aí. Essa visão que eu trago para vocês, entendam, é uma coisa muito minha, é o resultado da minha vivência, é o resultado dos meus erros, dos meus acertos, e não serve para conduzir vocês aos objetivos de vocês. Ela serve para mim, mas não significa que vai servir para vocês. Serve para apresentar para vocês uma forma que talvez seja diferente de conhecer a si próprio e o que e quem está ao teu redor. O que vocês farão, ou se farão, com isso é um problema exclusivo de vocês, exclusivo da percepção de vocês e de como vocês vão permitir que essa percepção produza reações nas suas conexões neurais. É claro, eu não estou conversando com neófitos, eu estou conversando com analistas, eu estou conversando com instrutores. Então, quando eu falo de conexões neurais, é algo que vocês já estão a par, vocês já conhecem, vocês já sabem qual é o processo de criação das conexões neurais. Mas eu acredito firmemente que as conexões neurais elas podem ser alteradas. Que nós podemos, como por exemplo, quando você aprende a dirigir um carro, imagina você fazer um manual de aprender a dirigir um carro. A maioria de vocês, se não a totalidade, deve saber dirigir. Lembra como é que era complicado a gente aprender a dirigir, passar a marcha, pisar na embreagem, olhar o retrovisor interno, o retrovisor externo, olhar para a direita, olhar para a esquerda. É um saco esse negócio, um monte de coisa que é complicado na nossa vida e, no entanto, essa complicação toda se transforma em algo natural, algo normal. A gente dirige tranquilamente.
Quem dirige constantemente tem mais habilidade. Quem dirige só final de semana tem nem tanta habilidade. Fica aquele famoso motorista de final de semana, na verdade, vocês conhecem alguns certamente. E o que eu quero dizer é que quando a gente aprende a dirigir, a gente cria conexões neurais que se tornam automáticas, se tornam instintivas. Numa fase da minha vida, eu participei de esportes, e eram esportes de luta, e a gente treinava, participei de competições, e o objetivo da gente treinar era que as nossas reações elas fossem instintivas, não fosse algo que você tivesse que pensar, que raciocinar. Quando você, entre um intervalo de um momento do combate para outro, e você conversava com o teu instrutor e tal, ele dava uma série de orientações que não servia para nada, né? Servia assim para dar uma indicaçãozinha, porque na hora que o pau está rolando, que você está ali em cima do dojo, não tem essa. Você tem que estar atento no cara, olhando no olho do cara e sabendo o que ele vai fazer, sabendo pela maneira como ele agarra o teu kimono, o que ele vai fazer. Isso é algo que fica contido dentro de você, se torna intuitivo. E é nesse sentido que eu acho que as conexões neurais podem ser mudadas. Em algumas conversas, vocês já devem ter ouvido falar das conexões killer, das conexões light, né? Como transformar uma reação que é vinda de uma conexão killer, como criar uma conexão light para a gente interagir melhor com aquilo. Então, é isso aí, que é essa capacidade que a gente tem de fazer com que o nosso consciente trabalhe em cima do nosso subconsciente para criar uma nova conexão, para criar uma nova atitude, para criar uma nova resposta a um determinado estímulo. É isso que eu acho que é o grande lance do nosso desenvolvimento. Eu comecei cedo. Por volta dos meus 10, 11 anos, eu venho de uma família honesta, pobre, mas não miserável. Então a gente tinha uma capacidade de consumo e uma capacidade adequada de ter uma vida digna, mas não opulenta. E meu pai me dava dinheiro para ir ao cinema. Eu adorava cinema, como adoro até hoje. São duas coisas que eu adoro, além de outras mais, assim, que me forçam, me chamam muita atenção, é cinema e ler. Livro, né? Eu ainda sou o cara do papel, né? Eu gosto do papel, ter o contato com o livro, né? Tento convencer ele para comprar um Kindle, não tem jeito. Ainda não cheguei nisso. Para vocês terem ideia, eu tenho WhatsApp, sei lá, uns 2, 3 anos, ou menos um pouco. Enfim, é um defeito da minha idade. Então eu comecei cedo, que meu pai me dava dinheiro para ir ao cinema, mas o dinheiro era curtinho, né? Não dava para comprar a bala que eu queria, ou a quantidade de bala que eu queria, e eu queria ganhar mais. E então ele me estimulou, dentro da visão que ele tinha, ele me estimulou a conquistar algumas coisas, a conseguir alguma coisa. E eu comecei a buscar ganhar alguma coisa. Para quê? Para ir ao cinema. O negócio era o cinema, meu objetivo era o cinema, precisava de ganhar dinheiro para poder ir ao cinema. Aliás, o cinema, que é um negócio que eu gosto tanto, e eu estou há quase 2 anos sem ir ao cinema por causa dessa porcaria, dessa pandemia. A gente fica vendo televisão em casa, por maior que seja a tela, não é igual ao cinema, né? O cinema tem, vocês estavam falando ainda há pouco da reunião, da energia, né? Que dá as pessoas estando juntas, né? E é a mesma coisa que você está no cinema, quer dizer, aquela tela grande, aquele som, ele te leva, ele faz com que você viva e sinta a emoção que está sendo passada ali para você de uma forma diferente. Nessa busca minha de conquistar algumas coisas, eu tive uma grande... A Fá, que é meia religiosa, que tem uma coisa assim... você teve uma intuição, né? Então, enfim, seja lá o que for. O fato é que eu percebi, ainda de uma maneira assim, muito superficial naquela época, eu era um guri, eu percebi que tudo que se faz, ou tudo que se quer fazer, depende de alguma forma de pessoas.
E isso, ao longo da minha vida, veio se consolidando. E, para mim, isso é uma verdade absoluta, que até nesse momento não foi modificada. Então, eu costumo dizer que não há nada, absolutamente nada, com essa ênfase toda que eu estou dizendo mesmo, é porque eu acredito nisso, que a gente faça que não dependa de pessoas. Em algum momento, a gente depende de pessoas. E com intensidade, enfim, não importa, mas a gente depende de pessoas. Olha que coisa bacana. E nós não, vocês, estão se tornando especialistas no lidar com as pessoas, no conhecer com as pessoas. Olha que oportunidade maravilhosa que vocês têm. E são as pessoas que nos ajudam a ampliar os nossos limites. Lembra que no início eu disse que eu sou uma pessoa que busco ampliar sempre os meus limites. E para isso eu sempre conto com pessoas. Hoje, em retrospectiva, eu consigo até entender algumas decisões que eu tomei, não foram decisões estruturadas, foram muitas decisões, como a maioria das decisões que a gente toma, né, de momento. E uma das decisões que eu tomei, que foi muito acertada ao longo da minha vida, foi de me associar. Ou seja, de caminhar com outras pessoas, de dividir e, ao mesmo tempo, concentrar esforços e criando objetivos comuns com essas pessoas, com essas associações. Isso eu fiz desde pequeno, desde garoto. Isso foi muito bom para mim. E claro que é fácil, é mole você encontrar parceiros quando o objetivo é ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro? Vamos, até para saltar banco, né? Não topa, né? Mas, enfim, quando a gente encontra parceiros fácil, com um objetivo que parece fácil, me trouxe um outro aprendizado. Me trouxe um aprendizado que ganhar é diferente de conquistar. Aprendi que conquistar é resultado de ações. São as ações que te levam à conquista. Ganhar não necessariamente é resultado das ações. Eu aprendi que o objetivo que nós temos que atingir, o desejo que nós queremos alcançar, é o sonho. O sonho que move a humanidade. O sonho que fez a humanidade avançar. É o sonho que nos faz avançar. É o sonho que nos faz sair da inércia, sair da comodidade. Como é que chama? Sair do estado de conforto, né? É a zona de conforto. Da zona de conforto. É o sonho que faz isso. É o que nos diferencia, inclusive, enquanto espécie nesse planeta. Eu sempre brinco, né? Tudo que está ao nosso redor passou pela cabeça de alguém antes. Isso. Né? Dificilmente você encontra alguma coisa ao teu redor que você tira diretamente da natureza. Nós somos seres de intervenção. Somos. Nós criamos, isso nos caracteriza como seres humanos. Somos. Mas o sonho sozinho, ele não é nada. É uma ilusão. É uma utopia. E quando ele está acompanhado das ações que a gente aplica, que a gente executa para realizar aquele sonho, gente, o sonho muda o mundo. E a história da humanidade está cheia desses sonhos que mudaram a realidade, que mudaram o mundo. O problema é que não basta sonhar, não basta agir na direção do sonho. Se fosse isso, era muito fácil. Há outros elementos que têm que ser somados nessa equação. Eu costumo chamar de receita. É preciso persistir. Ou seja, manter-se firme no objetivo que a gente definiu. Insistir, avaliar as possibilidades. É preciso ter resiliência. Cair, levantar. Não importa quantas vezes caia. Importa quantas vezes a gente levanta. É buscar outros caminhos, outros métodos, outras alternativas. Isso é o que faz com que a gente... Claro que é incômodo, claro que é difícil, mas é exatamente isso que é o bom. Porque é tão bom quanto chegar, é o caminho de chegar, é o percurso.
Há um outro elemento, que é a paciência. Persistir, resiliar e ter paciência. Por quê? Porque nem sempre as coisas estão livres, nem sempre as coisas estão diretas. De repente a gente tem que criar pré-condições. De uma forma mais direta, o que eu quero dizer é que a gente precisa de um grande esforço para realizar nossos sonhos. E é ilusão pensar que existe algum caminho fácil, que será fácil. Nós devemos ter a certeza de que será difícil, mas ter a certeza de que é possível. Para mim, assim é feita a vida, de objetivos e de realizações, continuamente. Eu acho que essa palavra, continuamente, às vezes incomoda. Por quê? Porque há pessoas que, mas como? Continuamente? Como é que faz isso e tal, né? E isso fica assustado. E é para ficar mesmo. Porque é verdade. É assustador mesmo. E é exatamente por isso que algumas pessoas, ou algumas, não conseguem atingir seus sonhos. Param no meio do caminho. Desistem. Mas vivem olhando, vivem contemplando, vivem babando aqueles que conseguem continuar nos seus caminhos e realizar os seus sonhos. E esses que realizam, esses são os vitoriosos. A vida, o mundo, nos ensina que a grande maioria não é vitoriosa. Os vitoriosos são poucos, dentro do conceito de humanidade, né? E eu estou falando de humanidade, não estou falando de um local específico, um grupo específico. Você encontra isso no mundo inteiro. Ou seja, não é algo específico de uma cultura, não é algo específico, não. É algo da nossa espécie. É algo que vem com a gente. Independente da cultura, independente do aspecto social, eu costumo dizer que nós somos dois, né? Nós somos o animal, que é aquilo que vem com a gente, e o social, aquilo que a gente aprende depois que chega nesse mundo. É esse conjunto que nós somos, essa dualidade, e muitas vezes elas se confrontam, e mais adiante a gente vai falar um pouquinho disso aí. Então, o vitorioso, que eu vou chamar de nata, não sei se fica muito excludente, mas a verdade é que os vitoriosos formam não uma casta, mas é um grupo diferente. A maneira como eles olham o mundo, a maneira como eles olham a vida, a maneira como eles olham as dificuldades. O vitorioso tem uma visão diferente disso. Eu entendo como vitorioso aquele cara que alcança os seus objetivos. Mas entendo que ainda mais vitorioso é o cara que amplia seus limites. Quando ele consegue vencer a ele próprio. Quando ele consegue vencer as suas limitações. Talvez eu diga isso porque eu gosto de sempre estar vencendo meus limites. Aí, legal, para mim é bacana isso, né? Mas assim, eu acho que quando você descortina coisas novas, você passa a identificar coisas novas. Tem uma figuração que a gente faz com uma ilha, né? Como se a ilha, o perímetro da ilha, fosse o nosso desconhecido. Então, a ilha, o perímetro da ilha é o mar, né? Aquele desconhecido enorme. E a área da ilha é o nosso conhecimento. E quando a gente amplia o nosso conhecimento, a área da ilha aumenta, a ilha passa a ser maior, tem uma área maior, quando a ilha passa a ser maior, o perímetro da ilha também é maior. E quando o perímetro da ilha é maior, a ilha passa a ter mais contato com o mar e a gente descobre que o nosso desconhecimento também é maior. Então, quanto mais a gente conhece, já disse alguém, teve até um filósofo que já disse isso, quanto mais eu sei, mais sei que menos sei, alguma coisa assim, né? E é verdade. Não é humildade, não, é realidade. Não tem nada a ver com humildade. É que quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que falta muito ainda para saber. Então, tem uma vez que, aproveitando o ensejo, eu estava dando um treinamento lá no interior do
do Rio Grande do Sul, para padres laçalistas. Tinha um cara que era um senhorzinho, professor de doutorado, e aí ele dizendo assim que às vezes as pessoas perguntavam, mas professor, e tal coisa, e tal coisa? Ele tem uma resposta que eu gostei muito, ele falava assim, ó, eu não sou mais tão jovem para ter tanta certeza das coisas. Claro, né? Aí ele aumentou, né? Eu costumo, pegando essa colocação, eu costumo dizer que os grandes erros vêm depois de grandes certezas. Quando a gente tem muita certeza, a gente erra, porque a gente não tem dúvida, né? Então a gente não para pensar. A gente tem certeza, a gente pisa fundo e aí de repente faz besteira. Então, falava eu do vitorioso, né? Mas o que separa o vitorioso dos demais? Nós falava ainda agora que o vitorioso é um grupo, é uma casta, não sei o quê, papapá, tá. Mas o que faz esse cara ser vitorioso? O que separa ele dos demais? Ao longo da minha caminhada, eu procurei ver qual é a diferença. Qual é a diferença daqueles caras que ficam esperando acontecer e aqueles que fazem acontecer, que lutam para acontecer. Aí pensei na inteligência. Inteligência, o cara é mais inteligente que o outro e tal. E realmente a inteligência ajuda, mas não é determinante. Por quê? Você olha lá no grupo daqueles que desistem, tem uma porrada de gente inteligente. Do outro lado, da mesma forma, com níveis diferentes de inteligência. Então não quer dizer que o mais inteligente está de um lado e o menos inteligente está do outro. Não. Eles estão ali, estão misturados. Tá, se não é inteligência, o que seria? A influência do meio. O meio. O aspecto social. Ajuda? Claro que ajuda. Né? Mas é o determinante? Também, para mim, me parece que não. Porque da mesma maneira, você encontra pessoas criadas no mesmo meio e que elas estão de um lado do esperando ou do lado do realizando. Da mesma maneira. Um outro elemento seria a sorte. Vamos admitir que ela existe, né? Que tem a sorte. Nasceu na chaminé certa. Exatamente. Não, eu acho assim, tem gente, como era aquele cara, o Tiger Woods, né? O Tiger Woods dizia que quanto mais treinava, mais sorte ele tinha, né? E dizia ou diz, né? É verdade, quer dizer, quanto mais você treina, quanto mais você se prepara, mais sorte tem. Eu costumo dizer que sorte é quando a oportunidade surge, você está preparado para ela. Então, legal, porra, procura estar sempre preparado, porque quando a oportunidade aparece, você está pronto. Para isso, você tem que estar olhando e verificando, olhando o mundo, vendo quais são as oportunidades que podem surgir para você se preparar para elas. Sabe que eu tive uma experiência uma vez com uma amiga nossa, a esposa do Pedro Alípio, que escreveu um livro de Enneagrama. Ela é doutora em artes cênicas, dá aula na Universidade Federal aqui. E uma vez eu perguntei para ela assim, Sandrinha, o pessoal que né, o cara é um ótimo ator, né? Isso é dom? Essa pessoa nasce com essa predisposição? Como é que é esse negócio? Ela disse, mas tem até gente que tem um dom mesmo, tá? Tem gente que nasce com uma predisposição, mas a pessoa não vai para lugar nenhum. Quem vai mesmo é quem rala, certo? Porque quem tem dom não dá valor. A gente fala, olha, Deus dá asa a quem não voa, né? E é de fato que as pessoas que se sobressaem são as pessoas que ralam, que vão atrás, que se dedicam, que desenvolvem essas neurotransmissores, essas estruturas neurais, que lhe permite, né, ter esse diferencial, né? E não necessariamente são aqueles que ganharam, né, a dádiva, né? É verdade, quer dizer, e mesmo aqueles que ganham, é o que eu estava falando da sorte, né? Mesmo aqueles que ganham, não quer dizer que conseguem realizar. Ganha e perde. Né? Quantos caras já ganharam na luta ali e perderam? Né? Easy comes, easy goes, né? Exatamente. Então, também não é a sorte o fator determinante. Se a gente for começar a rebuscar aqui, nós vamos encontrar uma série de circunstâncias, características, uma série de elementos que estão presentes, né, em diversos graus nesse percurso de sucesso. Mas, a meu ver, tem um que sempre está presente nos percursos de sucesso. Sempre. E esse elemento é a vontade. A vontade. A vontade faz a distinção entre o vencedor e aquele que espera. A vontade. A vontade separa o vitorioso dos demais. Ora, então, tendo vontade, tudo fica possível. Né? Pode ser difícil, mas é possível.
Se eu tenho vontade, eu vou chegar lá. Se eu tenho vontade, o céu é o limite. É isso aí mesmo. Mas como obter esse elemento? Como obter essa vontade, que para mim é determinante para a gente alcançar nosso objetivo? Da onde vem essa vontade? Quando a gente estuda aspectos da formação das nossas conexões neurais, a gente aprende que o nosso cérebro, em função da sobrevivência, da necessidade da sobrevivência da espécie, o nosso cérebro se desenvolveu identificando riscos. Que riscos? Os riscos a que podemos estar expostos, sejam eles que já experimentamos ou que imaginamos experimentar. E quando eu falo já experimentamos, eu não estou falando de nós. Eu estou falando que a nossa espécie já experimentou. Dos ancestrais, né? A nossa espécie, lá DNA. antigamente. Nós trazemos isso, que é uma característica que eu vou chamar de emocional, porque é identificação de risco, mas que ela se transformou em genética, ela vem no nosso gene. A psicologia, a neurociência está aí cada vez mais expondo isso, essa composição do quanto do nosso comportamento também vem do aspecto genético. Então, o nosso cérebro é feito para isso. E essa identificação de riscos, ela é, na realidade, um julgamento. Nós temos uma percepção, que qualquer julgamento passa pela nossa percepção. Eu duvido que alguém consiga julgar alguma coisa que não seja pela sua percepção. Pode até dar uma opinião, mas não é um julgamento profundo das suas convicções. Porque esse julgamento necessariamente passa pela sua percepção, a percepção que ele tem, que foi construída ao longo da vida dele. E essa percepção, como eu estou dizendo, ao longo da vida, vem da lente que nós usamos para perceber o mundo. De forma geral. Normalmente, essa lente nos leva a ver riscos, ao invés de oportunidades. O que a gente faz com risco? Evita, se protege, enquanto que a oportunidade, nós temos que correr atrás dela. Significa que aqueles que veem oportunidades têm maior possibilidade de êxito do que aqueles que só veem riscos. O fulano conseguiu ver uma oportunidade ali, mergulhou, foi atrás e tal, e conseguiu, e o outro não viu aquela oportunidade e não... Ou viu e não se esforçou, não quis, enfim, não importa. Mas o que é oportunidade, hein, gente? O que é oportunidade? Bonito, né, o termo, né? O que é oportunidade? Oportunidade, para mim, é um meio que a gente identifica de atingir um objetivo. Qual? O meu objetivo, obviamente. Aquele objetivo que eu quero atingir. Eu estou sempre ali pensando como é que eu vou fazer aquilo. Então, a gente vê isso muito. Se chove, eu vendo o guarda-chuva. Mas se faz sol, eu vendo o guarda-sol. Eu mudo meu foco, mas eu não perco meu objetivo, que é vender. Ou seja, eu continuo querendo vender. Isso é um negócio tão natural que a gente vê isso nos ambulantes. Aí os ambulantes, uma hora está vendendo água, quando o trânsito está congestionado, aí tem aquele cara vendendo água, vendendo biscoito. Está chovendo, o cara vem com guarda-chuva. Ou tem jogo do time tal, tá ele lá vendendo a camisa do time, ou a bandeira do time. Vai ter eleição, vai ter passeata, o cara vai vender bandeira daquele... E assim esse sacar da oportunidade, aquele momento ali. Cara, é isso, gente. E exatamente nisso, de identificar essa oportunidade, que eu acho, isso para mim, é um negócio que eu acho muito forte, é o poder da vantagem. O poder da vantagem. É ela, a vantagem que eu consigo perceber, que vai determinar o quanto de vontade eu estou disposto a dedicar para alcançar meu objetivo. Vejo muita vantagem, tenho muita vontade. Vejo pouca vantagem, não tenho muita vontade.
Não, você está fazendo jogo de palavras. Tudo bem, se vocês querem achar que seja assim, que seja. Mas eu estou tentando dizer o seguinte, se você não identificar uma vantagem, a vontade não nasce dentro de você. Assim como a necessidade é a mãe da criatividade, a vantagem é a mãe da vontade, na minha concepção. Mas que tipo de vantagem? Não sei, qualquer um. Aquele que você identifica como sendo significativo. Quanto de vantagem? Também qualquer um. Uma pessoa que já tem muita... Para um, para outro é muito, né? Exatamente. Uma pessoa que já tem muita formação, de repente fazer um curso, sei lá, eu antigamente falava da datilografia, né? Então, fazer um cursinho não interessa, né? Mas para o outro que não tem formação, aquele cursinho é importante. Então, é uma coisa muito pessoal. É algo exclusivo, teu. Só você pode dimensionar, ninguém pode dimensionar por você. Ninguém. Só você. O dinheiro, gente. O dinheiro é vantagem? Para uns sim, para outros não. Vocês não querem participar, não estou vendo aí nenhuma concordância ou discordância. Vocês acham que o dinheiro é vantagem? Sim, né? Sim. Vocês comem dinheiro? Não. Vestem dinheiro? Não. Então dinheiro não é nada. Dinheiro é meio de troca. A vantagem não é o dinheiro que é a vantagem. A vantagem é o que você pode obter com dinheiro. Até status. Legal, aqui eu tenho não sei quanto no banco. Legal. Agora aumentei. Em vez de ter 100 milhões, agora eu tenho 150. E o cara acha que aquilo é vantagem para ele. O status é vantagem. E ele briga para aumentar aquele status. Você vê aí caras que têm fortunas e mais fortunas e continuam brigando para alcançar mais e mais e mais. Tem limite? Não, não tem limite. Cada um cria o seu. Quanto maior a vantagem, maior a vontade. Quanto maior a vontade, maior é o esforço que eu estou disposto a dedicar para obter aquele objetivo. O canal está em desenvolver a vontade ou despertar a vantagem para te ter sucesso na vida? Reconhecer a vantagem. Para mim é reconhecer a vantagem. Dali é consequência. Para mim é reconhecer a vantagem. Quando você reconhece a vontade aparece. Enquanto você não reconhece a vantagem, qual é a vontade que você tem? Passou aquele cara bonito pra caramba, você nem é contigo. Aí tem uma vantagem. Altas vantagens aqui. Bom, aí, gente, aí é que começa o jogo. O jogo começa aí. Agora eu sei o que me empurra. O que é que me empurra? A vantagem. Se eu identifico a vantagem, eu vou buscar, eu vou brigar por aquilo que eu imagino que é legal. Eu também sei o que pode colaborar comigo no alcance daquele meu objetivo, que são as pessoas. Então eu sei o que me empurra, o que me emula, o que me estimula, e sei como conseguir apoio para alcançar aquilo que eu quero. O que eu preciso, então? Eu preciso vender. Eu preciso vender a minha visão. Eu preciso vender a minha percepção. Para aquelas pessoas que eu quero trazer para o meu time, eu quero que elas também tenham uma vantagem perceptível. Eu quero que elas também percebam a vantagem. E percebendo a vantagem, também tenham vontade de alcançar aquele objetivo. E aí, nós passamos a ter objetivos comuns. Lembra que eu falei lá da associação? Essa é a associação. A associação de objetivos comuns. Objetivos comuns onde a gente possa, onde o todo seja maior que a soma das partes. Por quê? Em que a gente possa se empenhar, o conjunto possa se empenhar em realizar aquele sonho. E que todos consigam extrair a sua parcela de vantagem. Quando um não consegue alcançar aquela parcela de vantagem que ele estabeleceu, que a expectativa não foi bem alinhada, coisa parecida, aquilo dá um ruído dentro do grupo, dá uma não conformidade. Pensem vocês, na trajetória de vocês, quantos exemplos vocês podem elencar de pessoas que vocês viram que cresceram juntas, não cresceram em termos de idade, mas cresceram juntas em termos de realizações, e elas cresceram juntas enquanto tinham os mesmos objetivos.
E objetivos comuns permitiu crescer. E quando esses objetivos deixaram de ser comuns, esses objetivos se tornaram diferentes, essas pessoas se afastaram. Pode ser que elas tenham continuado crescendo, mas cresceram com outras, ou sozinhas, que é muito difícil, ou cresceram com outras associações. Foram buscar outros objetivos, foram buscar novos objetivos comuns e continuaram o seu crescimento. Isso é poderoso. A gente está com pessoas que a gente alinha com objetivos, é realmente um divisor de águas. Eu me lembro que, quando jovem, tinha essa história assim, derrubamos uma caixa de cerveja no final de semana. Esse era o objetivo. E em algum momento isso me pareceu assim, e aí eu me lembro que eu tinha 10 anos depois eu encontro essas pessoas, e eu já não tinha nem interesse nenhum mais em derrubar a caixa de cerveja, e aí eles falam da mesma coisa, e falam, meu Deus do céu, o cara ainda está pensando em derrubar a caixa de cerveja no final de semana? Não tem nada melhor para fazer no final de semana? E aí o que acontece? Não tem como a gente alinhar nada ali, nem o papo não entra mais, porque eles estão com os objetivos que não me fazem mais sentido, não me preenchem, não tem mais vantagem aquilo. Mas veja, eles são vitoriosos no objetivo deles. Eles criaram um limite no objetivo deles e tudo bem, nada contra. Estão felizes ali, que bom, estão felizes, que ótimo. Você vai falar do limite, né? Limite, claro. Se você estabelece seu limite, você atinge e aquilo te satisfaz, tudo bem, para ali. Quantas pessoas vocês conheceram ao longo da vida de vocês que vocês falam, esse cara aí vai ser vitorioso e tal. De repente um colega da nossa escola, que era o melhor aluno da sala, aí, esse cara vai, né? Aí quando você olha lá na frente, o cara é um professor. Não que ser professor seja ruim, mas ele não foi um cara que explodiu em termos de realizações. Não, ele realizou dentro daquilo que ele estabeleceu. Não é aquilo que eu estabeleceria, nem você, mas é o que ele estabeleceu. Se é que ele estabeleceu. Mas, enfim, uma série de pessoas, lamentavelmente, que a gente imagina que pode ser vitoriosa, que pode crescer, e que no final das contas não chega lá, porque se afastam do seu objetivo. Na realidade, como é difícil, né, a gente fazer isso, essa é que faz a diferença, né? Porque quanto maior o objetivo, quanto maior a vantagem, mais nós precisamos de sócios para a empreitada. Porque quanto maior o objetivo, mais difícil é você conquistar sozinho. Você precisa de apoio, seja da família, seja do amigo, não importa. E qualquer que seja esse nível de relação, você tem que conquistar o apoio. A pessoa tem que estar não envolvida, tem que estar comprometida com o teu objetivo. Durante a vida de executivo, a gente sempre procurava os funcionários que tivessem brilho no olho, que tivessem compromisso, não envolvimento. Envolvimento é uma coisa que não é tão profunda quanto o comprometimento. E o comprometimento, você não ganha, você conquista. Você tem que fazer com que a pessoa queira estar comprometida, e ela vai estar comprometida se aquilo apresenta uma vantagem para ela. Era muito comum no passado. Não é açúcar, né? Açúcar, me empolgo aqui agora, mas deu meia hora. Rápido, né? Uma coisa que era muito comum nas relações na parte de RH das empresas era fazer com que os objetivos da empresa, elas nunca vão se coadunar, nunca vão combinar exatamente com o objetivo dos colaboradores da empresa. Porque o objetivo do colaborador é ganhar dinheiro, realizar, ganhar mais, trabalhar menos, e o objetivo da empresa é um pouco diferente disso. E o objetivo do sindicato é criar um espaço entre essas duas visões, que nesse espaço, então, o sindicato trabalha. E o trabalho da empresa é o quê? Fazer com que essa separação não exista. Que cada vez mais o funcionário entenda que há uma relação direta entre a empresa e ele. Eu posso ajudar a empresa a crescer e a empresa pode me ajudar a crescer. Por isso, eu sou um meritocrata. Eu acho que o cara ele tem que ganhar dinheiro no momento que ele ajuda a empresa a ganhar dinheiro. Então, eu sou absolutamente favorável à participação em resultados, à participação nos lucros, à participação nas decisões. Por quê?
Porque é uma maneira de eu conseguir sócios. Olha aqui, você vai... Quando eu estou falando disso, eu estou falando de dinheiro. Né? Quando eu estou falando disso, eu digo, você vai ganhar dinheiro junto comigo. Porque nós estamos falando de empresa. Mas a vantagem não é só do dinheiro. A vantagem é emocional também. E a gente tem que identificar quais são as vantagens emocionais e fazer com que os nossos sócios também recebam o quinhão deles no alcançar daqueles objetivos. Carrão, uma pergunta. Da vantagem e da vontade. Agora, antes que tu vá para a próxima. Muitas das pessoas que estão ali são analistas e vão ter sua própria empresa, vão ser consultores, youtuber de sucesso. E seus sócios são seus maridos, como eu e o Márcio, somos marido e mulher. Aí a vantagem para imagine que tem uma pessoa ali que quer ganhar muito dinheiro e sucesso com Enneagrama na internet. E a vantagem para essa pessoa é ganhar dinheiro e ser famoso na internet. Mas o seu sócio, seu marido, olha isso como uma desvantagem. A vontade fica comprometida? Não, a vontade não, que fica comprometida é a relação. Né? A vontade, ela vai continuar existindo. E a pessoa fica patinando e segurando? Depende da tua vontade. Se a tua vontade é realizar aquilo, o marido que se dane. Você rompe a relação e segue em frente. Entende? Ou ele vem de arrasto. Entendeu? Não? Mas o que diz é você quem diz. Qual é o teu limite? Qual é o teu limite? Qual é a vontade maior? Manter a relação, a trepada é boa, a relação é bom, né? Ou é aquele objetivo que você tem lá? É isso, tudo é em cima de decisão daquilo que você quer. E é isso que a gente não está acostumado a fazer. Ou se ferir, né? Para proteger o outro. Assim, ó, você se ferir para proteger o outro é você sacar descoberto numa conta garantida. Entende? Chega um momento que a conta explode. Chega um momento que a panela explode, a pressão aumenta. Não dá certo durante um tempo. Aí você diz assim, eu sou casado há 52 anos com a minha mulher. Claro que já explodiu uma porrada de vezes, né? Por quê? Mas a gente procura fazer o quê? DR? Não sei se é exatamente DR, nós não somos da época muito do DR, né? Mas trocar ideia, conversar, criar objetivos próprios, criar objetivos comuns. Por quê? Porque é isso que nos anima, é isso que é sempre perfeito? Claro que não, é cheio de altos e baixos. Mas as coisas vão se compensando. Esse movimento que é um negócio legal. E o que é legal é que a nós, nesse momento, né? Eu não, vocês mais até do que eu sou burro velho nessa história, é o diferencial que nós podemos ter. Qual é o diferencial? Quando eu quero conquistar sócios, seja o marido, ou seja o amigo, seja lá o que for, eu quero conquistar sócios para minha empreitada. Eu tenho que convencer, eu tenho que fazer com que ele... Não é convencer, é fazer com que ele... Eu não preciso convencer, eu só preciso que ele perceba a vantagem. Se o indivíduo percebe a vantagem e não quer, cara, desiste. Porque ele percebe a vantagem e não quer. Aí vai fazer o quê? Esquece, o cara não quer. Ou aquele nem vê com a vantagem para ele. É o limite, ele não quer. Ele é vantajoso assim, mas eu não estou afim não. Vai dar muito trabalho, eu não quero não e tal. Aí tá bom. Então desiste, ali você não vai conseguir mudar o indivíduo. Entende? Você pode oportunizar para ele enxergar a vantagem, mas você não pode fazer com que ele considere aquilo uma vantagem suficiente para ele. É de forma pessoal. A vantagem só é suficiente para si, para cada um. Mas aí é que entra o nosso diferencial, o diferencial de vocês. E é que entra o diferencial daqueles que se conhecem. Daqueles que fizeram lá o GP1 do autoconhecimento. E que conhece seus potenciais, conhece suas fraquezas. E que fez o GP2 e que sabe reconhecer esses mesmos potenciais e fraquezas nos outros. Que sabe por que tem aquele potencial, por que tem aquela fraqueza. Esse conhecimento, se a gente usar esse conhecimento, trabalhar, eu costumo dizer isso para você, criar uma mensagem específica para aquele a quem está trabalhando, é isso que possibilita a gente
ser um vendedor de objetivos, ser um vendedor de vantagens. Vender objetivos que as pessoas percebam as vantagens. Uma época da minha vida, eu trabalhava fazendo planejamento tributário e eu cobrava um percentual de êxito. Quem trabalha com quem é empresário sabe disso. E eu chegava para o cara e dizia, olha, eu quero X% do resultado que eu produzi. Veja, eu estou dizendo para o cara que eu quero uma parcela do lucro que eu vou produzir para ele. Para mim, isso é a melhor coisa. Eu, como empresário, para mim é a melhor coisa do mundo. Custo variável. Né? Ou seja, o cara me dá lucro e eu dou um pedaço do lucro para ele. Então, é isso que é a venda de uma vantagem. É isso que é a venda de uma percepção. Me ajuda que você vai... Que vantagem? Volto a insistir. A vantagem, eu estou falando de dinheiro, mas eu não estou falando de vantagem pecuniária. Eu estou falando de vantagem num sentido muito amplo. O exemplo, no caso, é dinheiro, mas não necessariamente. Não, claro que não. Né? É que o exemplo mais contundente, mais fático é o dinheiro, é a coisa física. Né? Por exemplo, nós temos uma vantagem que é a nossa amizade. É uma vantagem, não é? Nosso amor. Pra ti. Tá aí fazendo um monte de coisa. É isso mesmo, exatamente isso. Isso é uma vantagem. É uma vantagem? Claro, a gente se encontra pela troca de carinhos e sabedoria que cada um dá. E o vinho também, o vinho também é uma vantagem. Enfim, aí... O Eider tá perguntando pra ti se é ter competência emocional para bancar a escolha, é isso? Tipo assim, o nosso tipo, a nossa competência emocional é como se fosse uma vantagem para bancar a escolha? E a Fê tá dizendo que tá caindo um monte de fichinha, tá sendo maravilhoso para ela, afiável. Tá, olha só. Eu não sei se é ter competência emocional, mas eu sei que sem competência emocional você não banca a tua escolha. Eu não sei se a competência emocional só é suficiente, mas sem ela você não consegue. Você tem que ser competente, porque a gente daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Porque a gente tem que quebrar alguns mitos que a gente carrega, né? E para quebrar esses mitos, a gente precisa ser competente emocionalmente. Quando ele fala de competência emocional, ele está falando de persistência, sentimento de capacidade, ímpeto, que são as coisas positivas do nosso tipo, né? Uhum. Na realidade, eu acho assim, eu acho que isso se aplica a qualquer tipo. A qualquer tipo. Desde que o cara seja estimulado a alcançar aquilo ali. Seja um 6 contrafóbico, seja um 9 que está ali mais descansado, não interessa. Se ele encontrou uma vantagem lá, se ele identificou a vantagem, ele vai buscar a vontade. Eu acho que as competências emocionais, elas até apontam para uma facilidade. Um viés de vantagem, certo? Um viés de vantagem. Por exemplo, né? A persistência, né? Quem tem competência emocional e persistência tem um certo gosto do trabalho que as coisas dão. Fica mais fácil. Aponta o viés, né? Fica mais fácil, né? Agora, quem não tem, também tem que ter. Senão, busca o seu. Exatamente, tem que criar. Porque se não criar, vai parar no meio do caminho. Ô, Carrão, às vezes a gente... Sem é que não dá. Sem não dá. A gente pode ter uma vantagem muito clara que é aquilo que a gente quer, mas não necessariamente a gente pode não ter autoconhecimento porque é que a gente quer aquela vantagem. Tá entendendo o que eu tô falando? Tô. Por exemplo, o cara quer ganhar muito dinheiro, mas ele não sabe por que ele quer. Às vezes ele não sabe nem se vai gastar aquilo ou tal. Ele tem uma vantagem clara, mas às vezes é uma questão lá da infância, da relação com o pai e tal, mas ele não tem consciência por que ele quer aquilo. Pois é. Aí você vai para o analista, pro terapeuta, e ele começa a futucar lá para tentar identificar o que lá naquela fase que você passou foi provocar aquele efeito ali. Na administração, na gestão, a gente tem uma coisa que a gente chama de atitude interrogativa, onde você faz os porquês, né? Por que você quer isso? Lembra ontem nós estávamos conversando, aí nós estávamos falando com a esposa do nosso amigo que estava lá com a gente. Anne? Eu só não quis falar, mas enfim. Aí ela fez uma colocação lá, eu digo, mas por quê? Mas por quê? Mas porque aí ela é mesmo. Então, quando a gente vai perguntando o porquê, a gente acaba identificando o que é que nos faz ver aquilo ali. Claro,
vão existir situações que você precisa de ajuda para poder chegar lá. Mas nós estamos falando da normalidade. Né? Então, esse processo de venda, de conhecer e saber como vender, como regimentar as pessoas para trabalharem com a gente. Quando a gente inicia esse processo de trabalhar, a gente começa a sentir um desconforto. Né? Por quê? É um desconforto quanto à adequação da nossa conduta. Será que a gente está sendo correto? Porque nós fomos ensinados, e aí é isso que eu queria colocar para o Eider, né, que fez aquela colocação ali. Nós fomos ensinados a não ser egoísta. Nós não podemos ser egoístas. Nós fomos ensinados a não querer levar vantagem em tudo. Não podemos. Nós fomos ensinados a partilhar, temos que partilhar tudo. Nós temos que se condoer da dor do outro. Nós temos que ser caridoso. Nós temos que ser prestativo. Isso foi o que a sociedade, o nosso núcleo social, nos impôs. Poucos de nós fomos ensinados a conquistar. Poucos fomos ensinados a influenciar, a decidir, a identificar possibilidades, a identificar oportunidades. Muito poucos. Mesmo aqueles que são filhos ou netos de pessoas que foram vitoriosas. Às vezes até pai, avô vitorioso cria um filho, um neto que fica deitado na sombra para aproveitar o que foi produzido. Tem até não sei quem disse isso. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Antigo isso, né? Tem um outro também que diz, né? Tempos ruins criam pessoas fortes. Tempos ruins criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos bons. Tempos bons criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos ruins. E aí vai nesse ciclo, né? É claro, tem as exceções, mas é um ciclo realmente. Essa metáfora é interessante, que eu acho que não é nem uma metáfora. Bom, é uma metáfora, mas é uma leitura da vida. Se a gente trouxer assim para o que a gente viu, né? Quanto mais nós estamos vinculados às fases pré-genitais, oral, quanto mais oral for, mais eu quero que a vida seja fácil. E quanto mais eu quero que a vida seja fácil, mais eu torno a vida difícil, principalmente para aqueles que estão ao meu redor. Porque se eu quero a vida fácil, eu vou aproveitar, né, a sombra que me foi oferecida por outra geração. Né? Então, para a gente avançar nessa jornada, aí a gente precisa se olhar no espelho. O espelho que revela o nosso interior. Nós temos que nos introverter. Só que esse espelho que revela o nosso interior tem que revelar o nosso interior totalmente descoberto, totalmente nu. O nosso interior, para nós mesmos, tem que estar nu. Tem que estar livre das nossas justificativas. Tem que estar livre das nossas desculpas. Tem que estar livre dos nossos coitadismos. Nós temos que nos olhar e encarar as nossas verdades, as duras verdades, que aprendemos a esconder. Nós aprendemos a disfarçar essas verdades, a vestir uma roupagem diferente, a vestir uma máscara que permita a gente ser aceito no meio em que a gente vive. E isso é tão forte que nós acabamos assumindo os nossos personagens como se verdadeiros fossem. E aí começamos a entrar em choques, a sentir faltas. E vamos buscando justificativas, vamos buscando alguma coisa que justifique aquela situação, quando aquilo está dentro da gente. Quando nós entendemos e assumimos a nossa realidade interior, o personagem em que a gente atua passa a ser nossa ferramenta para ampliar as nossas possibilidades de atingir nossos objetivos e obter as vantagens que decorrem do atingimento desses objetivos. Você está dizendo o quê? Eu estou dizendo que nós somos um artista que vestimos
personagens em cada grupo social que a gente está. Quando você sai com teus amigos para tomar uma cerveja ou para bater um papo, é um personagem diferente daquele que vai na missa, é um personagem diferente daquele que vai fazer uma reunião de trabalho, é um personagem diferente daquele que vai... É o mesmo artista, é o mesmo ator, mas vestindo uma roupagem diferente. Qual é o problema disso? Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Só que nós temos que aceitar isso. E quando a gente não aceita isso, a gente fica entrando em choque com a gente mesmo o tempo todo. Como se quisesse ir com o mesmo personagem para todos os lugares. Exatamente. Óbvio que não vai dar certo. E assim, né? A gente não compreende que o personagem é aquele que eu tenho que usar, é ferramenta. Eu sou o cara, é a história do cavalo, né? Então, quando o personagem assume, porra, o cavalo me leva onde eu quero. É o personagem que me leva. Não sou eu que estou decidindo. Então, o meu nível de consciência, ele não está a um nível de gestão consciente. Entende? Mas para a gente fazer isso, nós temos que vencer os nossos monstros internos, né? Eu vou citar só 3, para não ser muito longo. Quais são os nossos monstros internos? O egoísmo. O egoísmo é um monstro. Não posso ser egoísta. A manipulação, não posso manipular ninguém. Não posso. O calculismo, não sou calculista. Esses 3 monstros, né, nós aprendemos, isso aí vai, alguns aspectos religiosos, sem entrar em mérito religioso, isso nos leva para o inferno, né? O cara que é isso, o cara vai para o inferno. Mas, gente, vamos lá, só um pouquinho. Quando eu falei, né, é pragmatismo. Se eu não for egoísta o suficiente para obter no volume necessário e guardar no volume necessário, como é que eu vou partilhar? Como é que eu vou partilhar o que eu não tenho? Porque eu não obtive. Porque eu distribuí a pamporra. Não guardei nada. Como distribuir o que eu não tenho? Como partilhar? Você só pode partilhar se você obtiver e guardar. E a gente chama isso de egoísmo. Se eu não tenho, não vamos falar de bens, se eu não tenho amor, se eu não tenho paz, se eu não tenho alegria, se eu não tenho determinação dentro de mim, como é que eu posso dar para os outros? Como é que eu posso defender aquilo junto a outra pessoa se eu não tenho aquilo dentro de mim? É impossível. É algo que não tem liga, que não tem constância. Então, antes de dar para os outros, nós temos que obter para nós mesmos. Tinha até um amigo nosso, do Blumenau, tipo 5, que ele dizia exatamente isso, assim, ele dava uma metáfora forte exatamente sobre esse tema, né, que era assim, começava assim, todos nós estamos como se fosse uma piscina de merda. Para começar a metáfora é bom, né? Todo mundo, um tentando tirar o cisco do olho do outro. Imagina a cena. Você não tem solução. Tu tens que sair da piscina, passar a mangueira e aí dar a mão. O ato de sair da piscina e passar a mangueira é um ato focado em você. Não no outro. Se eu estou na piscina de merda tentando tirar o cisco do olho do outro, pensando no outro, eu não saio da piscina. Isso. É o balde de siri, o manezinho chama de balde de siri, né? Isso. Quando um siri tenta sair, os outros puxam para baixo. Exatamente isso. Podem colocar as suas perguntas ali. Posso perguntar agora ou no final, Carrão? Pode fazer. Quando a gente está com pouca vontade, é porque a vantagem está errada, a gente está com a vantagem equivocada, ou a gente tem medo, ou não acha que é merecimento a vantagem que a gente escolheu? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Assim, ó, se você identificou a vantagem, e ela tem teor suficiente para você querer alcançar, você vai atrás. Se não for, gera angústia até. Se não for, gera angústia. Essa angústia da perda, tipo, né? Algo está me movendo para e eu não estou fazendo nada, isso gera angústia. Exatamente. Tem a Soninha falou. Aqui a vantagem deste autoconhecimento, sem pré-buscar, está na competência emocional, ao invés de deixar o nosso ego estar à frente,
aí vai topar com a desvantagem a qualquer momento? Tu entendeu ou não? Não. Aqui a vantagem deste autoconhecimento, sem pré-buscar, estar na competência emocional, ao invés de deixar o nosso ego estar à frente. Eu também não entendi. Assim, Soninha, assim, não entendi bem, mas vou dizer o seguinte para você. O ego, ele é resultado de toda a nossa formação. Quando a gente trabalha criando conexões diferentes, você vai trabalhar nessa percepção daquilo que te satisfaz ou não. A competência emocional, ela é um elemento para você buscar essa identificação, essa mudança interior de você. O que tu tem que buscar é você se enxergar e admitir aquilo que você é. Sem vergonha. Não quer dizer que você seja sem vergonha, não, tá? É não ter vergonha daquilo que você é. Não ter vergonha de ser egoísta. Por quê? É como a Igreja Católica sempre defendeu que o lucro era pecado. A Igreja Protestante sempre admitiu o lucro. E aí você teve duas evoluções econômicas no mundo de uma forma diferente por uma admissão. Então, isso acontece com a gente também. Vamos falar de manipulação, que é outro monstro. A gente não pode manipular. Mas, gente, manipular é a ferramenta que está nos relacionamentos. Qualquer que seja o relacionamento. Só que essa manipulação ela é dissimulada. Dissimulada como? Nos maneirismos comportamentais, que são exigidos pelos grupos de que a gente participa. Mas você manipula? O tempo todo a gente manipula. Nesse momento aqui, com a minha ênfase, eu estou manipulando. Eu estou tentando fazer com que vocês percebam aquilo que eu estou expondo. Um professor de Enneagrama vai manipular? Sempre. É impossível numa relação a não ser que você seja louco, né? E aí você não tem vontade, você está ali, né? Tipo João Bobo. É que a palavra manipulação sempre traz uma conotação negativa. Mas outra maneira de enxergar a mesma coisa, e é a mesma coisa, é que a toda hora nós estamos influenciando e sendo influenciados. O tempo todo. A questão é, se toda hora estamos influenciando e sendo influenciados, para onde é que você está influenciando? Né? E é isso, tu vai agir. E essa manipulação para que a influência seja na direção, o rumo da prosa seja para o caminho que eu quero. Porque, na realidade, o que a gente deveria falar não é a ferramenta. A manipulação é a ferramenta. É o que você faz com essa ferramenta. Faca, né? Se eu uso essa manipulação para levar você a algo que é negativo para você, eu estou manipulando de forma errada. Mas não é a ferramenta que está errada. É o uso que eu estou fazendo dela. Entende? Então a gente aprende a manipular. Não, fulano é manipulador. Sabe, a gente vê isso com uma forma negativa. E não, isso é o normal. A gente tem sempre isso. A mesma coisa do calculismo. Ah, fulano é calculista. Cara, qual é o problema de ser calculista? Se você sai de casa sem olhar o tempo, você vai pegar chuva na rua de repente. Então você tem que olhar o tempo. O que é você está olhando? O tempo está vendo se vai chover, não vai chover, vou levar guarda-chuva, vou levar um agasalho. Então, o calculismo é algo que é necessário. Como é que a gente vai criar um caminho? Como é que a gente vai imaginar? Ainda há pouco eu falava com vocês, a gente tem que olhar o futuro, ver o que vai acontecer, se preparar para quando a oportunidade aparecer, a gente está pronto. Como é que eu vou fazer isso se eu não fizer uma antevisão do futuro? Se eu não calcular como é que ele vai ser? Se eu não imaginar? Isso é calculismo. E isso não é negativo. Não é negativo. Isso é positivo. Sem egoísmo, sem manipulação e sem calculismo, a gente não consegue montar um trabalho para atingir os nossos objetivos. Mas a gente tem que ser uma pessoa íntegra para calcular, manipular de forma positiva. Esses elementos são absolutamente naturais. Nós nascemos com eles. Pense nas crianças, ainda inocentes. Como elas atuam com esses elementos? Criança não é egoísta? Criança não manipula? Criança não calcula dentro dos limites dela?
E isso faz com que elas tenham uma índole? Não. Isso é natural. São ferramentas. São ferramentas. Aí o grupo social que educa essas crianças começa o que? A adestrar as crianças a quê? A sufocar esses elementos, a reprimir. Na realidade, até não demonstrar, nem aceitar que eles existem. Que eu estava dizendo para a Soninha. A gente tem que aceitar que nós somos aquilo, que nós temos aquilo. Se eu não aceito que eu tenho aquilo, eu não convivo bem com aquilo. E aí eu tenho que aceitar que eu tenho aquilo e saber usar dentro do limite da ética, dentro do limite que aquele grupo social estabelece. Quer ver um negócio? Vamos, de uma forma, sem querer entrar no mérito de quem, só falando do fato. Seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, seja da entidade privada, aquelas pessoas que conseguem se beneficiar com condutas inadequadas, com desvio, com roubo. Você acha que esses caras não dormem? Acha que esses caras têm problema de consciência? A gente acha, não, mas um dia, né? Entende? Ele só tem problema quando o japonês da federal bate na porta dele. Enquanto isso não acontece, os caras... Como é que... O Frazão, como é que a gente descobre que o empregado está roubando a gente? Pelo sinal exterior de riqueza, não é isso? O cara começa a aparecer com um carro novo, então, pô, esse cara não recebeu aumento, não recebeu herança, como é que esse cara vai ganhar dinheiro? A gente vai ver, vai descobrir ali, o cara tem uma armaçãozinha ali. Gente, aí a gente fala sinal exterior de riqueza, vamos olhar para esses grupos que eu falei aqui, seja da empresa privada, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário. Cara, o sinal exterior de riqueza é absurdo. Como é que esse cara conseguiu isso? O dinheiro dele é fêmea. Da cria. Fêmea. Como é que pode isso? E a nossa sociedade aceita essa porra. A gente vai lá e vota no cara. O Juca Chaves dizia que o brasileiro é o cara que garante a mancada. Ele sabe que vai dar mancada e dá. Né? Diferente de outros povos. Então, o que é isso? É que a gente acaba aceitando essas coisas. Assim como aceitamos essa deformação que a sociedade nos impõe em relação a esses elementos que são natos e que são natos para poder fazer com que a gente se desenvolva. Mas esses caras identificaram bem a vantagem. Bem a vantagem, que foram bem sucedidos nisso. Deixa eu fazer o que a Fê está perguntando aqui, que tem a ver com o que tu está falando. Percebi que tem vantagem a competência, que tem vantagem a competência. Porém, o medo de fracassar acaba não deixando tentar. Essa é uma coisa que eu também queria que tu falasse. Porque, às vezes, a vantagem tá clara, mas daí vem o medo, a vaidade, as coisas, e não deixa acontecer. Pois é. É porque a vantagem não foi suficiente. É isso que eu não acho que a pessoa deixou de fazer por medo. Ela fez porque viu mais vantagem no medo. Não fazer começou a se tornar mais vantajoso. O medo está te dirigindo. Isso. Ou seja, na realidade, você não fazer é mais vantajoso para aquele efeito do que fazer. É a história do mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse cara está achando mesmo que não é o que eu queria, mas ainda é mais vantagem. Então, então tem que trabalhar a vantagem. Não, a percepção da vantagem. A percepção da vantagem. A percepção da vantagem. Por isso que eu digo, a vantagem ela tem que ser tua. Você é que define o quanto e o tipo de vantagem que você vai ter. Não são as coisas. Não são as coisas. Não são as coisas. É a vantagem que você vai ter. Não é o dinheiro, é o que você compra com dinheiro. Entende? Não é realizar aquilo ali. Eu estou com medo. Não. Aí, legal, não fazer é uma vantagem. Atender aquele meu medo é uma vantagem. E aí eu deixo de fazer. Essa é que é a armadilha. A gente brinca muito, eu e o Carrão, assim, que a gente tem, né, ele falou do ser social e o ser biológico, mas a gente brincando, a gente tem um macaco, né, que é o nosso lado macaco, em termos de desenvolvimento, e tem o nosso lado homo sapiens, que está aqui encarnado no macaco. Se a gente deixar o macaco tocar, o macaco só quer aquilo que é básico, que é mais seguro e tal, e em algum momento o homo sapiens tem que dominar o macaco, né, na metáfora cavalo e cavaleiro, e puxar as rédeas e começar a ver a vantagem que eu quero eleger no processo. Se não, se deixar pelo macaco, o macaco vai buscar aquilo que é mais seguro, confortável, sem dúvida.
Indubitavelmente, nosso cérebro foi criado para eliminar riscos, né? Imagina, a amígdala, um órgão que no cérebro, né? Esse dia o aluno me perguntou, mas vem cá, e quem tirou a amígdala? Aí eu, não, desculpa, eu não falei, nós temos várias amígdalas. Tem uma amígdala no cérebro também, né? Tá. Ela foi honesta, né? Eu só falei amígdala, né? No cérebro tem uma amígdala também, e essa é especializada só em risco. Tudo passa por lá antes. Então, assim, não julga, nem tem como. Passou pela amígdala, já julgou. Não tem como não julgar, é impossível não julgar. Olha, mas não julga, acabou, não existe. Você falou, já começou. É impossível não fazê-lo. Amígdala. Então, se a gente passa a aceitar essas características, né, como naturais, como algo normal, como algo necessário ao desenvolvimento, nosso pleno desenvolvimento, nós adquirimos a capacidade de utilizar na dosagem adequada, como disse a Fabrícia, dentro de um conceito ético. Esses elementos, em conjunto, com a vantagem de eu conseguir identificar, esses elementos que eu digo, é a gente entender essas características como algo natural e normal. Aí eu identifico vantagem, identifico que eu posso trabalhar com as pessoas, através do meu autoconhecimento, conhecimento do outro. Caramba, eu posso montar um time, eu posso montar projetos que possam tornar a mim e aos meus sócios vitoriosos. É plenamente possível. Mas, como eu falei, né, eu gosto de chamar de receita, né? Essa receita, ela tem um tempero. E esse tempero é a nossa capacidade de ter persistência. Lembra que nós falei lá no início? De ter persistência, de ter resiliência, de ter paciência para suportar a pressão que os demais, que não fazem parte do nosso time, vão exercer sobre nós. Na maioria das vezes, de forma não intencional. De outras vezes, até achando que é colaborativa, né? Mas que, no fundo, nos afastam do plano estabelecido. Pode ser até o medo, Fernanda. Ô, Fê, né? Fê, né? Fiável. Pode ser até o medo, que acaba nos afastando. E é não só o medo, mas nós precisamos resistir à tentação. Que tentação? A tentação de nós nos aproveitarmos do melhor dos outros, sem dar o melhor de nós. Tem que ser no time, tem que ser dar na mesma quantidade que os outros dão. Ou pelo menos numa quantidade equilibrada, que não crie desconforto. Por exemplo, eu quero passar num concurso, posso estudar muito, ou posso ir para a praia, e aí depois eu compro a prova do concurso. Eu vou atingir o meu objetivo do mesmo jeito. Num eu estudei, eu conquistei. No outro eu comprei. Qual que me dá mais satisfação? Qual que me dá mais realização? Eu quero adquirir um bem. Eu posso poupar para adquirir, ou eu não quero adquirir, eu quero gastar, eu quero ter um prazer no momento, não quero um prazer futuro. Poupança sempre remete a um prazer futuro. Volto a dizer, a poupança, e aí eu estou falando de dinheiro, mas não a poupança pela poupança. A poupança por aquilo que você vai obter com ela. Eu quero realizar algo, eu posso conquistar aquilo que eu quero realizar. Disso tudo que nós estamos falando aqui. Ou não, receber de graça. O que me estimula mais? Gente, colocar esse mecanismo em funcionamento é muito trabalhoso. É difícil. E por vezes é demorado. E além disso tudo, nem sempre dá certo. Mas a persistência, a resiliência, a paciência permitem alcançar resultados. E a partir desses resultados, a gente cria um círculo virtuoso. E olha, é vicioso. Porque a partir do momento que a gente começa, que aquilo dá certo, que aquilo engrena, pelo menos comigo é assim,
né? Aquilo engrena, pô, eu quero cada vez mais. Aquilo me impele a estabelecer continuamente novos objetivos. Quando é que para? Nunca. Nunca. Quer dizer, nunca. Para quando você estabelece, chegou o teu limite, chegou ali. Tá. Mas enquanto você não estabelece, você sempre vai ter novas vantagens a serem obtidas. Tem gente que acha que não, eu parei, eu descansei, estou descansado, já alcancei meus objetivos, agora não estou mais nisso. Eu estou agora com outros objetivos de ajudar as pessoas. Não, tanto não parou? Não parou, exatamente. Só mudou o objetivo. Só mudou o objetivo. Pensa bem. Pensa no que vocês fizeram ao longo da vida de vocês para chegar onde vocês estão hoje. Eu tenho certeza que não foi fácil. A não ser que alguém aqui ganhou pronto. E aí talvez não tenha todo esse gosto pela conquista, pelo percurso. Pensa num atleta. Ele vai lá, ele bate uma marca, vai lá, comemora, festeja. No dia seguinte ou no dia depois, ele já está treinando de novo, porque ele tem uma nova marca para bater. É viciante. Eu falei aqui do futuro. Pensa no amanhã. Nós estamos no limiar de uma mudança. O mundo está mudando. Nós temos o avanço da tecnologia. Quais empregos vão existir daqui a 5 anos? Como vai ser o mundo daqui a 5 anos? Que empregos vão existir daqui a 5 anos? Nós falamos aqui, vocês falaram com a propriedade da energia que é criada no encontro presencial. Algumas empresas, o Google, a Amazon, está querendo que o pessoal volte a trabalhar presencialmente, pelo menos uma parte do tempo, porque a criatividade que ocorre nessa atividade presencial é maior do que a atividade que é possível com as pessoas trabalhando como nós estamos fazendo aqui online. Isso que nós estamos fazendo aqui online seria muito mais vívido se a gente estivesse fazendo presencial. Essa minha empolgação com o tema, ela seria muito mais contaminante para vocês do que sendo falado aqui à distância. E isso acontece dentro das empresas. Legal. E daí, Carlos? Eu vejo isso como uma puta oportunidade. Por quê? As empresas vão precisar, cada vez mais, melhorar a inter-relação dos seus times. As empresas vão precisar, cada vez mais, fazer com que os times trabalhem de forma unida. E aí, nesse momento, gente, vocês têm uma grande oportunidade de trabalhar junto. Olha o Frazão, o que o Frazão faz. O Frazão trabalha com a equipe dele, bota o pessoal para treinar, bota o pessoal para fazer enneagrama, porque ele é bonzinho? Não. Claro que isso preenche o conhecimento do pessoal dele. Mas não é só por isso que ele faz. É porque essa equipe trabalhando assim, o resultado é melhor. Dá menos problema, na pior das hipóteses. Dá menos problema. As pessoas se entendem um pouco mais. E isso, para as empresas, é importantíssimo. E vocês, que alcançaram a posição de analistas, de instrutores, super legal, maravilha. E olha, existem analistas e instrutores em diversas metodologias no comportamento humano. Não só do Enneagrama, outras metodologias. E dentro do Enneagrama. Dentro do próprio Enneagrama há diversas metodologias. Umas melhores, outras piores, enfim. Mas há diversas metodologias. E cada um dos que são analistas ou instrutores dessas metodologias suaram para chegar lá. E formam um grupo. E vocês estão chegando nesse grupo. E vocês têm a opção de saber o que vocês vão ser. Vocês vão ser mais um nessa multidão? É isso que vocês querem? E aí a gente começa a se perguntar. Não, né? Aí por isso é que a gente começa a se perguntar. O que eu quero? E aí a gente precisa se olhar, né? Aquilo que eu falei lá. A gente tem que se despir, olhar as nossas realidades e responder com muita propriedade para a gente o que eu quero. E aí, o que eu preciso fazer para atingir o que eu quero?
O que me impede de fazer o que eu preciso? E aí, nesse momento, quando eu identifico que alguma coisa me impede, lembra lá da persistência, da resiliência, o que eu faço? Eu mudo o meu objetivo. Não que eu deixe aquele objetivo, não. Aquele objetivo continua lá, mas o meu objetivo imediato passa a ser eliminar aquele impedimento. Porque eu eliminando aquele impedimento, eu posso prosseguir na direção do que eu quero. Não adianta eu tentar, não tem uma parede. Aqui não tem parede. Claro, a parede está ali, não adianta eu achar que ela não existe, eu vou quebrar a cara. Mas se eu pensar muito positivamente, ela vai sumir. Ela não vai sumir. Então, pega uma picareta e abre um buraco na parede ali para você passar, se é que for o caso. Mas, enfim, a gente tem que eliminar aquilo que nos impede. Então, é um processo. É começar a atingir, comemorar e começar de novo. E aí vai. Isso é que é o bacana da coisa. É esse moto contínuo, esse círculo virtuoso e vicioso. Porque vicia. Quem é que não vicia em conquistar, em realizar as coisas? E não importa o esforço, né, que a gente faz. Então, gente, eu acredito que vocês queiram ser analistas ou instrutores destacados nessa multidão. E para ser destacado em qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa, é imprescindível. Assim, não tem como fazer se não tiver um estudo contínuo, me manter sempre atualizado, me manter sempre aliado aos melhores. Não aquele que não quer correr atrás, mas aquele que quer correr atrás. Aquele que não quer correr atrás eu tenho que abandonar ou substituir. Eu tenho que desenvolver habilidades novas. Eu tenho que identificar sinergias com outras abordagens. Sei lá, tem aqui o Márcio é um exemplo disso, está sempre estudando, em que pese a posição que ele tem de conhecedor, de dominar essa... Ele está sempre estudando, vai fazer curso de neurociência, vai fazer curso aqui, cara, assim, não há como parar. Ou seja, gente, é muito trabalho. Não para. Só quando a gente quer. Então eu quero parabenizar vocês pelo que chegaram até aqui, saudar vocês por recebê-los dentro dessa minha visão do mundo real, a minha realidade do mundo, né? E na minha realidade do mundo é aquela onde o sucesso nunca vem antes do trabalho. Para a gente alcançar o sucesso, a gente tem que correr atrás dele. Essa é a vivência que eu tenho, essa é a vivência que eu queria passar para vocês. Um abraço para todos. Gente, fica à vontade aí para criticar, para conversar. Precisa ser bom para... eu não entendi o que a Lili falou. É isso mesmo, Lili. Você tem toda a razão. Precisa ser bom para todos os envolvidos. É isso mesmo. Precisa mesmo. Agora, quem faz ser bom para todos os envolvidos é você. Você tem que fazer com que os envolvidos percebam a vantagem. E aí é bom. Se o cara percebe vantagem e atinge, é bom para ele. Coincidentemente, ele estava na formação de instrutores agora, né? E eu até confessei isso na formação de instrutores. Eu falei, olha, quando eu estou dando aula, primeiro, tem que ser bom para mim. Tá? Porque se não for bom para mim, como é que vai ser bom para os outros, cara? Entende? E aí eu passei muito tempo que não era bom para mim. Para ser bom para os outros, eu fazia com que fosse algo que eu não queria, que não estava de acordo, e aí acabava não sendo tão bom para os outros. Então, a partir do momento que eu percebi, não, cara, tem que ser bom para mim, porque se é bom para mim, é aí que vai ser bom para os outros. As coisas ficaram mais fáceis. Eu queria aproveitar o ensejo para lembrar o seguinte: nós estamos aqui encerrando um ciclo. Vocês têm muito conteúdo à disposição, vocês têm um material que é divisor de águas. E a pergunta é assim, tá, legal, como é que, quando vocês entraram nessa formação, alguma vantagem vocês viram em fazer a formação? Né? Nem que fosse para estar quarta-feira fazendo alguma coisa, né? Nem que fosse, não tem nada para fazer quarta-feira, né? Vamos ocupar as quartas-feiras de pandemia. Mas alguma vantagem tem. Só que agora, no decorrer desse ano, com todas as informações, e a ideia foi essa mesmo, em algum momento
você já deve ter imaginado como trazer isso para a tua vida. Com esse conhecimento, pode ser útil, né? Como essa informação toda pode ser útil de forma que não só você trabalhe com isso, desenvolva ou melhore as relações que estão ao seu redor. E a aplicação prática disso, para não ser aquele curso que a gente fez em 2021, né, e tal, tem a